colocar amor da sua palavra, Pai, fala conosco. Que essa é a terra, da carne, do sangue, do homem, mas tudo enviado e direcionado pelo teu Espírito. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. 1 Samuel 17:31. Davi dispôs a pelejar contra o gigante. Igreja, uma coisa que nós temos que ter é disposição para o quê? Pelejar. Uma coisa que nós temos que ter é disposição para poder lutar contra o quê? O gigante. A qual o gigante representa problemas, lutas, guerras, batalhas, a qual enfrentamos no mundo espiritual. Então, Davi teve disposição para pelejar contra o gigante. Tem pessoa que passa uma luta ou um problema, ao invés de ter disposição do quê? A pessoa ela se enfraquece. A pessoa ela se entrega para o quê? Para o problema. Em vez de a pessoa ela ter disposição de se levantar, a pessoa o quê? Ela senta, não. A pessoa ela está fazendo uma luta e ela não tem disposição para poder lutar contra qualquer, contra aquela luta, contra aquele adversário, a qual o nosso adversário no mundo espiritual é o próprio quê? É o próprio diabo. E o momento que ele não tocar em nós, ele vai fazer o quê? Tentar tocar na nossa família. Então Davi teve a disposição para pelejar contra o gigante. Luta, problema, todo mundo tem e passa. Mas não podemos cruzar os braços, não. Não podemos deixar que o gigante venha nos amedrontar, venha querer zombar da nossa fé, não. Porque quem conhece a história dos gigantes, né? Do Golias e de Davi, observe que esse gigante, ele estava desafiando todo mundo. O rei, ele até deu uma das suas filhas para poder casar com o que vencesse o gigante, e também iria o quê? Tirar o imposto daquela família se enfrentasse, mas não tinha homens sequer. Homens de guerras, homens treinados, homens que já venceram várias guerras, mas aquele gigante estava o quê? Aquele gigante estava, ninguém teve disposição para lutar com o gigante. Com aquele inimigo, que eles já venceram várias batalhas, venceram inimigos, já pelejaram várias guerras, mas o gigante, para eles o que? Era impossível eles vencer o gigante. Aí diz o quê? Levantou o quê? Davi, uma criança. Sabe por quê? Porque nós temos que entender que a força que está em nós é maior, a força do nosso Deus, força espiritual. A nossa força, o que está em nós é maior do que está onde? No mundo. Assim o quê? Disse o próprio Senhor Jesus. Observe o versículo 31. Ouvindo as palavras que Davi falara, anunciaram a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça, não entristeça o coração o quê? De ninguém. Por causa dele, teu servo irá e o quê? E pelejará contra o filisteu. Observe que o rei estava desanimado, estava o quê? Também desanimando os outros. Você conhece alguém assim? Ela está triste e ela passa tristeza para os outros. Ela consegue transmitir a tristeza para quem está perto dela. Assim o rei estava desfalecido, desanimado, e ele o que? Passou, porque o rei era para estar o que? Animado. O rei passou o exemplo, o rei era para estar o que? De frente, mas o rei, em vez de mostrar força, mostrou o que? Fraqueza. Da igreja? De repente se levanta um gigante na nossa família, a qual todo mundo é atingido, a qual todo mundo é pego de surpresa. Nós não podemos mostrar fraqueza, não podemos mostrar que temos medo, que não podemos ter medo. Então, quer dizer, o rei que era para estar de linha de frente, sendo corajoso, estava o quê? Desfalecendo os demais, mostrando o quê? Fraqueza. Aí Davi disse, versículo 32, Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém, por causa dele, teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém, Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás, a palavra do rei, tu
não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele, guerreiro, desde a sua mocidade. Então o rei Saul estava olhando para a força física. Davi era moço, era uma criança, porém um gigante, já experiência de guerra, tanto a sua mocidade, como já era um homem maduro, porém gigante, grande. Então Saul estava olhando para a força física. Saul estava olhando para a força espiritual, não para a força física. Então, Saul já, você não pode não, porque você ainda é moço, você é uma criança. E ele o quê? Ele já é um homem adulto, então, quer dizer, rapidamente ele vai te destruir, ele vai te acabar, ele vai te matar. Mas o quê? Mas, uma coisa, só pegar aqui a pia aqui. Mas Saul não sabia o quê? Que estava com Davi. Saul não sabia a experiência que Davi teve com quem? Com Deus. A qual matou o leão, matou o quê? O urso. Então, Saul ele não imaginava a força que estava em Davi. Saul, na mente de Saul, só lhe seria um gigante que tivesse a mesma força, porque era força física, força humana. Então, igreja, não podemos pensar dessa forma. Não podemos pensar, de repente fisicamente não tenho força, mas não quer dizer nada. Mas o que temos que ter força suficiente é a força espiritual, a qual nós conseguimos o momento que buscamos o quê? A presença de Deus. Cada vez que nós buscar Deus, vamos se fortalecer. E vamos, agora observe isso, ó, versículo 34, ó. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou urso e tomou o cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca, levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. Agora, igreja, não existe um ser humano fora da terra que consegue o quê? Matar um leão urso com as próprias o quê? Com as próprias mãos. Não tem como. Ele raspou, diz, é impossível. Um ser humano normal pode ser o mais forte que vou dizer, mas não tem essa força para poder rasgar o quê? Um leão urso. E mais só uma criança. Então isso nós temos que entender que o Deus que seguimos é o Deus do impossível. Podemos ser frágeis, podemos ser fracos fisicamente ou humanamente falando, mas se não tiver a força dele, nada vai nos parar, nada vai nos impedir. Não tem o que? Cabelo, não tem diabo, não tem ninguém que o que resista a essa força. Então, quando o gigante se levantar, não podemos se amedrontar, mas temos que estar o quê? Fazer como Davi, ter disposição. Eu vou partir para cima. Mas espera ainda. Aqui foi necessário Davi lutar ali com o gigante fisicamente. Mas o gigante enfrentando não é para não lutar fisicamente, não. É o quê? É no joelho onde? No chão, cara no pó. É jejuar, é clamar, é buscar, é perseverar. É assim que nós o quê? Vencemos o gigante. Então, observe versículo 36. O teu servo, Davi disse, ó, o teu servo matou tanto leão como urso. Ele incircunciso filisteu será como deles. Portanto, porquanto que afrontou os exércitos, o Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai que o Senhor seja contigo. Então Davi não tinha dúvida que Deus livrou ele tanto o quê? Do leão, do urso, e também ele livrou o quê? Do gigante. Aí o quê? O gigante, né, foi lutar ali com Davi, né? Aí ele ali lutou, tudo mais. Mas versículo 45, ó, nesse momento que Davi vence a guerra, ó, 45 diz, ó, Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel,
Aqui tens o que? Afrontado. Foi este momento que Davi venceu o que, igreja? A guerra. Foi este momento que Davi derrubou o que? O gigante. As pessoas pensam, não, mas falaram que ele rodou ali a pedra e caiu na testa. Não, o homem que ele falou que era o nome do seu deserto, ele o quê? Venceu a guerra. Então, em nome desse Deus que vamos o que, igreja? Vencer a guerra. É o nome desse Deus que vamos derrubar o quê? Os gigantes. É com esse Deus que vamos vencer o quê? Os leões. O que vir contra nós, só podemos vencer em nome de quem? Desse Deus Todo-Poderoso. O Deus o quê? Do impossível. Então, nova igreja, não podemos parar. Não podemos ter medo. O gigante vai vir, o problema vai vir. Mas o que não podemos se amedrontar. E quando for um gigante, um problema, que toda a família vai ser afetada, nós temos que ser o primeiro a dizer o quê? Eu estou disposto a lutar. Vou orar, vou clamar, vou perseverar, vou jejuar, e esse gigante vai cair por terra em nome de quem? Do Deus Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos. Temos que partir o quê? Para cima, igreja. Não tem problema, não tem enfermidade, não tem vício, não tem maldição, não tem derrota, não tem fracasso, não tem diabo, não tem capeta. Que existe o quê? O nome do Deus Todo-Poderoso. Então vamos o quê? Partir para cima. Porque gigantes nós o quê? Enfrentamos. E temos o quê? Que derrubar. Não é ele derrubar nós. Não é, na verdade, enquanto ele não é derrubado, o que ele faz? Amedronta. Zomba, critica, coloca o quê? O medo, a dúvida, a incerteza. Então, para isso acabar, só tem uma única opção: derrubar o quê? O gigante. Pelo quê? Pela nossa fé. E pelo nome do quê? Do Deus Todo-Poderoso. Então vamos o quê, igreja? Ter disposição para pelejar contra os gigantes. Que vão o quê? Não tem jeito, vai aparecer. Mas todos eles vão cair em nome de quem? Em nome do Deus Todo-Poderoso. Que sua cabeça, meu Pai, muito obrigado. Assim nós temos, assim temos a certeza, a condição. Quando os gigantes se levantarem, vamos vencer, vamos pelejar, vamos ter disposição para lutar contra os gigantes, e todos irão cair por terra pelo poder do Deus Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos. Assim nós te pedimos. E também nós agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, por aquilo que você tem fazer, em nome do Pai, do Filho e nome do Espírito Santo. Obrigado por tudo, agradecemos em nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo.